Bom, a gente poder pensar na trajetória que a gente tem cultural é muito importante, porque a gente vê todo esse período que a gente passou e de aprendizado, de conhecimento, conhecimento pessoal, conhecimento de outras pessoas, amizades, enfim, é muito bom. No meu caso, para mim começou tudo, eu posso dizer que em 1992, quando eu e uns amigos montamos uma banda, era uma banda de rock, e aí eu fui tocar bateria. A partir dali, eu acho que um mundo se abriu de possibilidades e de conhecimento, porque tanto a questão musical, as letras de músicas, e também a gente começou a sofrer bastante influência de literatura, embora eu já fosse um leitor, né, desde criança. Então isso despertou na gente muita vontade de transformar, né? E principalmente naquele período, muita coisa estava efervescendo, enfim, era o fim de algumas coisas, começo de outras, e a gente morando em cidade do interior era muito difícil de chegar às coisas. E quando chegava, cada um distribuía da maneira que podia, né? E um conseguia comprar um disco de vinil, a gente se reunia para ouvir, às vezes emprestava para o outro e ficava ouvindo horas, gravava nas fitinhas cassete, enfim, era bem bacana. E a gente ouvia bastante rádio também, né? Na época tinha bastante influência, e às vezes tinha algum programa específico que a gente gostava de ouvir. E como era uma coisa sempre marcada, por exemplo, também outra coisa para fazer era gravar com as fitas cassete, que às vezes era uma coisa meio temática, não só de rock, por exemplo, às vezes eu ouvia uma coisa de jazz, porque tudo que vinha era uma forma de você estabelecer contato cultural que agregava na nossa vida, né? De artística e pessoal. Então, a partir dali também que foi que eu comecei a escrever poesia. A primeira poesia que eu escrevi foi em 92 também, no período da banda. Embora a gente fizemos, acho que algumas músicas próprias, mas no final não deu muito certo, a gente acabava tocando mais cover mesmo, né? Mas independente disso, porque a gente, no meu caso, eu não escrevia as letras pensando em música, escrevia uma forma de poesia mesmo, né? Que era uma coisa que eu fui descobrindo, essa coisa da palavra, que a gente tem a possibilidade de fazer brincadeiras com a palavra, tanto sonoramente como graficamente, né? Então é muito interessante. E a partir daí que surgem essas possibilidades. Então a gente pode pensar que aí, ó, já 92, esse ano aqui já está fazendo 30 anos, fez 30 anos inclusive de quando a gente começou a banda, e está fazendo 30 anos que eu comecei a escrever. Acabei participando de concursos de poesia, exposições na universidade, em centros culturais, enfim, aonde tinha as possibilidades ia fazendo. E a questão do livro era uma coisa de ter um livro de poesia, né? Acho que um sonho de quem escreve, pelo menos, seja poesia, romance, conto, enfim, é poder escrever e transformar aquilo numa coisa física. Então montava lá uma espécie de em várias folhas, né? Não chegava a ser um livro, mas montava como se fosse um tipo de um caderninho, né? De poesias que reunia e pensava, ó, daqui vai surgir um livro ainda. E nessas idas e vindas, só fui mesmo de fato a começar a transformar essa ideia de um livro numa coisa física, agora há pouco, em 2020, que daí eu escrevi
um livro e transformei usando essa técnica do livro Cartoneira, que é você utiliza o papelão para fazer a capa, né, a origem dela, o custo vai ficar mais baixo, tal. E a origem do livro Cartoneira foi também nos anos 2000, se não me engano, com uma crise que teve nas editoras na Argentina, e a opção que eles encontraram foi justamente pegar o papelão para fazer os seus livros. Uma característica deles é que você mesmo customiza o seu livro, então cada capa de livro não vai ser igual a outra, né? Sempre vai ser uma capa diferente. E aí você tem sempre, vamos dizer assim, um livro exclusivo a cada momento, né, que você faz. Então é uma forma bem simples, dinâmica, que você consegue criar aquilo que você quer e ao mesmo tempo distribuir para as pessoas, porque tanto você pode vender ou como dar, aí vai do critério de cada um. Aproveitando aqui, deixa eu ler um poema, deixa eu escolher um. E é muito legal, porque por mais que seja uma coisa bem simples, você tem essa possibilidade da materialização do seu pensamento numa coisa física, né? E totalmente independente. Então, essa questão do você poder fazer, construir uma coisa do zero é uma coisa muito legal. Essa questão da independência na produção, né? Lógico que é legal ter uma produção por trás que vai te ajudar a fazer. Ao mesmo tempo, quando você faz, você entende como é que funciona todo o processo de criação, né? Esse livro, Cartoneira, o nome dele é Múltiplos, uma espécie de reunião de todos os poemas que eu já fiz, está aqui. Então, vamos dizer assim, que eu comecei de trás para frente, né? Como se fosse pegando uma coletânea e transformando no primeiro livro aqui. Viagem no tempo. Olhou para trás e viu o passado. Olhou para frente e viu o futuro. Perdeu-se no tempo onde não estava presente. Em 2021, eu resolvi ainda ir um pouquinho mais além. O livro Cartoneira é bem legal, mas aí eu pensei em fazer um livro realmente físico, né? Que você pudesse imprimir uma gráfica, enfim, todo esse processo. Mandei o meu livro, daí já um outro livro, né? E esse aqui também várias vezes, para algumas editoras, mas nunca deu certo de fazer. Então, em 2021 eu já estava vendendo um flash, né, de fotografia. Aí deu certo de vender, né? Vendi esse flash e falei, agora o dinheiro que entrou vai se transformar em livro. E foi aí que surgiu o livro Palavra, que também foi feito de forma totalmente independente, só que agora um processo um pouquinho mais elaborado, diferente do livro Cartoneira. Então aqui também eu precisava pensar numa forma de estrutura, qual o tamanho que o livro vai ser, né, o formato dele, pensar na capa, no layout, na diagramação. Não que no outro eu não precisasse fazer isso, mas esse aqui ele exigia uma coisa um pouco mais elaborada, no sentido de que não dá para você fazer esse aqui não deu certo, agora eu vou fazer outro. Então você tem que pensar muito bem, revisar bastante para realmente de fato chegar na conclusão, agora ele está pronto. Um outro poema que tem nesse livro aqui agora também, nesse daqui eu coloquei alguns poemas que eu já tinha escrito, alguns até que estavam no Múltiplos, mas outros poemas são novos que eu fiz especificamente para esse livro aqui. Esse aqui é o Na Linha.
O trem passou pela estação vagarosamente e silenciosamente para não acordar o dormente. Então eu gosto muito dessa questão do jogo de palavras, da brincadeira, às vezes de um duplo sentido que a palavra pode trazer. E voltando agora para a música, como eu tinha dito, né, já comecei tocando bateria, mas depois de um tempo também eu fui para flauta transversal. Então já faz também mais de 20 anos aí que eu comecei na flauta. Trabalhei dando aula com bandas, enfim, foi muito gostoso, assim, e essa questão da música teve sempre presente para mim, né? Além da literatura. Então, aí depois também eu descobri o pífano, que é essa flauta aqui feita de bambu e que traz uma sonoridade muito específica, né? Então é um instrumento também que eu gosto muito. Então, além da música e da poesia, outra coisa que entrou também fazendo parte da minha vida foi a fotografia, que tomou conta de um jeito muito grande, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito de fotografar, e seja com o que for, seja celular, seja câmera, enfim, essa questão da imagem, na verdade, sempre foi muito importante. Até nos meus poemas, eu acho que a grande parte deles são muito visuais. Essa questão do pensar, né, e da visualização, mesmo que não seja uma coisa direta, mas você poder imaginar a coisa, uma palavra que te traz uma imagem, ou um trecho, né, que te traz uma cena acontecendo, isso teve muito presente para mim, né, basicamente por causa da leitura mesmo, né? A leitura tem essa possibilidade de trazer imagens com as palavras. E a fotografia era uma vontade que eu tinha desde criança, até porque eu lembro de uma fotografia em específico que eu tirei do meu pai e do meu irmão, e eu lembro eu tirando a foto assim, criança, né? Aquela maquininha, era uma Leica que o meu pai tem e tem guardado ela até hoje, inclusive. Então ficou muito marcado isso. Então acho que já faz 11 anos que eu já estou na fotografia, né? Comprei um celular que na época já tinha câmera para fotografar. Falei, deixa eu começar aqui. Até porque comprar uma câmera não era hoje ainda mais, né? Mas na época já não era tão barato. Então eu falei, deixa eu começar com o celular, eu vou tirando, é facinho, tá no bolso ali, uma coisa bem dinâmica, né? Mas foi muito gostoso, assim. E aí logo, pouco tempo depois, surgiu a possibilidade de comprar uma câmera, eu comprei e nunca mais parei. Então o que eu gosto muito de fazer na questão da fotografia é a fotografia de rua, que é aquele instante, as coisas estão acontecendo, você não tem controle dele, né? As coisas são muito rápidas. Então seja com o celular, com a câmera, você tem que estar sempre atento, observando,
e até prevendo algumas cenas, né? E dentro da fotografia, então tem a fotografia de rua, que é uma coisa que eu gosto bastante, fotografia de show também é outra coisa que você tem que fazer até por causa da música, que é uma coisa que eu já gosto, conseguir unir as duas coisas, né? Então na fotografia de música, de shows, né? É muito legal porque tem também uma coisas inusitadas, que são aquela brincadeira com as luzes, né? Você tem que também entender como funciona a luz em relação à performance do músico ou da banda, né? Que aquela luz foi construída em função daquele show ou em função daquela música. Então você tem que entender essa dinâmica para conseguir tirar o melhor possível daquela imagem, né? Assim como também fotografia de dança, enfim, essa coisa que tem muito o movimento, né? A gente tentar entender como que funciona aquele desenvolvimento ali, aquela linguagem e você entrar nela, né? Outra área também que para mim eu acho bem legal é a fotografia de arquitetura, porque ele brinca com as formas, né? A gente tem essa possibilidade de criar desenhos, vamos dizer assim, com aquelas imagens, né? Então a gente pode pensar a arquitetura de um modo geral, né? Da cidade, a arquitetura da cidade ou a arquitetura de uma casa. Então aquelas linhas, aquelas formas, a luz, a sombra, né? Você entender essa linguagem e construir aquela imagem. Então eu trabalho com essas 3 linguagens culturais, vamos dizer, que é a música, a poesia ou a literatura também, né? E a fotografia. Então eu gosto muito dessas 3 áreas que fazem parte do meu dia a dia, às vezes uma mais do que a outra em algum momento, mas todas estão conversando ali, né? Todas trazem elementos que contribuem para a outra